Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit em Parari. Nosso principal objetivo aqui é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, para que a gente possa contribuir na sua jornada rumo à excelência no seu atendimento ao paciente. Meu nome é Larissa Martins Garcia, eu me formei em fisioterapia na Universidade Federal de São Carlos, em 2008. Na sequência, eu fiz o programa de aprimoramento profissional em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Fiz mestrado, fiz doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Atualmente, eu sou fisioterapeuta do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Sou supervisora do programa de especialização em fisioterapia traumato-ortopédica desse mesmo hospital. E eu sou professora da Unip Ribeirão Preto, onde eu ministro aulas para o curso de graduação e também para pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica. Hoje eu vou falar para vocês o que é o escorregamento epifisário proximal do fêmur. Vou falar sobre os diferentes procedimentos cirúrgicos que são indicados para o tratamento dessa disfunção, que é uma disfunção que afeta o quadril de crianças e adolescentes, e também vou discutir um pouco sobre o tratamento fisioterapêutico pós-operatório dessa disfunção, baseado tanto em dados da literatura científica quanto da experiência clínica. Antes de começar a palestra, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Eu quero falar que já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparari, em parceria com a Unip. São vários cursos de diversas áreas para que você possa se especializar. Então, vai lá, acessa o site do Imparari para que você conheça os diferentes cursos que eles oferecem. Lembrando que todos aqueles que estiverem assistindo às palestras deste congresso e que forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online na área de interesse que você indicou lá no ato da inscrição. O sorteio vai ocorrer para os cursos que foram pré-selecionados. Então, para você concorrer a esse sorteio, você deve printar a tela dessa palestra, postar no seu Instagram com a hashtag #SummitEmParari, marcar 3 amigos e marcar o @Instituto Emparari. Eu aproveito também para informar vocês que, para essa entrada vigente agora, de março de 2021, existe uma promoção com desconto de 40% em todas as pós-graduações. Então, se você quer começar sua especialização ainda neste ano, corre e não perca essa excelente oportunidade. Bom, estes eram os recados que eu tinha para dar para vocês. Agora eu vou iniciar a palestra. Então, eu vou falar sobre reabilitação pós-operatória no escorregamento epifisário proximal do fêmur. O escorregamento epifisário proximal do fêmur, ele é a afecção do quadril mais comum em crianças e adolescentes. Alterações bioquímicas, mecânicas e anatômicas ocorrem na placa de crescimento proximal do fêmur, que fica enfraquecida, o que gera uma instabilidade da epífise e, consequentemente, um desvio rotacional e posterior dela, conforme a gente vê aqui nesse vídeo. Então, aqui a gente vê o desvio rotacional e posterior da epífise. Aqui nessa imagem, a gente também consegue visualizar o escorregamento. Então, essa figura é uma reconstrução tridimensional do fêmur, e esses pontilhados representam a posição anatômica que a cabeça do fêmur normalmente ocupa. E aí fica claro o desvio que acontece nessa doença. A etiologia do escorregamento proximal do fêmur, ela é multifatorial e está associada à presença de obesidade, alterações endocrinológicas, osteometabólicas, anatômicas. O número de crianças e adolescentes obesos vem aumentando, o que consequentemente contribui para o aumento do número de indivíduos com escorregamento epifisário proximal do fêmur. Essa doença também é conhecida como epifisiólise, então vocês também vão encontrar informações a respeito dela com esse nome, epifisiólise. A prevalência, ela varia de 0,7 a 10,8 adolescentes em cada 100 mil. Normalmente o diagnóstico é feito entre os 9 e os 16 anos de idade, e a prevalência é maior no sexo masculino, numa proporção de 1,5 para 1.
Geralmente, esses pacientes inicialmente se apresentam com dor, limitação da amplitude de movimento, principalmente para flexão e rotação interna do quadril, sinal de Dreman e claudicação e às vezes até incapacidade de deambulação. Para a execução do teste de Dreman, o paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal e o examinador faz a flexão do quadril. O sinal de Dreman, ele é considerado presente quando ocorre abdução e rotação externa associada à flexão. O escorregamento epifisário proximal do fêmur, ele pode ser classificado em relação à gravidade, estabilidade e também tempo de sintomas. Southwick, em 1967, ele descreveu uma classificação com base no desvio angular da epífise em relação ao eixo anatômico da diáfise do fêmur. Isso a partir das incidências radiográficas, tanto anteroposterior quanto perfil. Então, na incidência perfil, ângulos menores do que 30 graus, isso sempre em comparação com o quadril contralateral sadio, foram classificados como casos leves. Ângulos entre 30 a 60 graus, moderado, e ângulos maiores do que 60 graus, casos graves. Outra classificação diz respeito à estabilidade epifisária. Loder e colaboradores, eles classificaram, então, os quadris em estáveis e instáveis. Então, os quadris são considerados estáveis quando o paciente é capaz de apoiar no membro acometido, com ou sem auxílio de muletas. E eles são considerados instáveis quando o paciente não consegue apoiar no membro acometido, mesmo com auxílio de muletas. O escorregamento, ele também pode ser classificado como agudo, crônico ou crônico agudizado. Eles são considerados agudos quando os sintomas têm início súbito e duração menor do que 3 semanas. Eles são crônicos quando os sintomas têm início mais gradual e duração maior do que 3 semanas. E já os casos crônico-agudizados são aqueles em que ocorrem episódios súbitos de dor intensa em escorregamentos crônicos. O escorregamento proximal do fêmur, ele requer tratamento cirúrgico, e os objetivos da cirurgia são estabilizar a epífise, parar o escorregamento, prevenir a progressão desse escorregamento e corrigir as possíveis deformidades que possam existir. Existem várias modalidades de tratamento cirúrgico, como, por exemplo, epifisiodese in situ, osteotomia basocervical, osteotomia intertrocantérica, procedimento modificado de Dunn. Eu vou explicar um pouco para vocês alguns desses procedimentos cirúrgicos. Vou falar, então, primeiro da epifisiodese in situ. Então, na epifisiodese in situ, é feita a inserção percutânea de um parafuso, tá? Então, esse parafuso, ele é colocado ortogonalmente ao plano da placa de crescimento e bem no centro da epífise. Esse é o tratamento mais amplamente utilizado para todos os tipos de escorregamento epifisário proximal do fêmur. As vantagens da epifisiodese in situ são a relativa facilidade de execução da técnica, que é simplesmente a inserção ali, desse parafuso, mínima perda sanguínea, pequena cicatriz cirúrgica, breve permanência no hospital e ela tem poucas complicações associadas. Entretanto, é uma técnica que não corrige a deformidade porque nela não há redução do desvio. No procedimento modificado de Dunn, é feito alinhamento anatômico da epífise através do acesso, luxação cirúrgica do quadril. A vantagem desse procedimento é que ele possibilita a restauração completa do alinhamento entre a epífise e a metáfise, já que a correção é feita no nível da deformidade. Reparem que a deformidade, ela está aqui, na epífise, e a correção é feita muito próxima da deformidade. Entretanto, é uma técnica com alto risco de necrose, e essa é uma desvantagem. Essas são imagens radiográficas antero-posterior, A e C, como vocês estão vendo aqui, e perfil, B e D, de um paciente com escorregamento grave, instável, antes, vocês estão vendo aqui, A e B, e 2 anos depois, C e D,
procedimento modificado de Dunn. Na osteotomia basocervical, é retirada uma cunha óssea anterosuperior na base do colo do fêmur, e a osteotomia basocervical tem suas vantagens. Quais são essas vantagens? Ela consegue uma melhora significativa da biomecânica e do alinhamento do quadril. Ela consegue restaurar a posição trocantérica e melhorar a função abdutora. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. E ela tem menor risco de necrose. Mas ela tem menos potencial para corrigir a deformidade. Por quê? Porque ela é feita à distância. Então, aqui eu tenho a epífise, né, a deformidade, e aqui eu tenho a correção. Então, reparem que a correção está mais distante da deformidade, diferente do procedimento de Dunn que a gente viu anteriormente, em que deformidade e correção estão mais próximas. Outra desvantagem da osteotomia basocervical é o encurtamento do colo femoral e a persistência de saliências metafisárias. A gente sabe que depois do escorregamento, o trocânter maior, ele fica posicionado mais para posterior. Isso muda o plano de ação do glúteo médio. A osteotomia basocervical, ela consegue lateralizar esse trocânter maior. Ou seja, ela consegue devolver o trocânter maior para sua posição mais anatômica. E essa melhora no posicionamento anatômico do trocânter maior após a osteotomia basocervical pode ter efeitos positivos na força abdutora. Mas o encurtamento do colo que acontece nessa osteotomia pode diminuir o braço de alavanca dos músculos abdutores, o que é ruim, e a abordagem lateral direta pode comprometer a função muscular abdutora. Então, a gente tem efeitos positivos e efeitos negativos dessa osteotomia basocervical na força abdutora. Essas são imagens radiográficas antero-posterior e perfil de um paciente com escorregamento crônico, moderado e estável, antes e 2 anos após osteotomia basocervical associada à cervicoplastia. Então, já que eu falei para vocês de cervicoplastia, vamos entender melhor o que é essa técnica que está normalmente associada à osteotomia. A cervicoplastia nada mais é do que a remoção das proeminências metafisárias que ficam ali na junção cérvico-capital. Ela pode ser realizada em associação à osteotomia, como eu disse para vocês, e pode ser realizada isoladamente também, mas se ela for realizada isoladamente, a gente tem que lembrar que, isoladamente, ela não corrige nenhum desvio epifisário. Essa cervicoplastia, ela serve para atenuar ou eliminar o impacto fêmuro-acetabular e melhorar a mobilidade articular, já que são removidas essas proeminências e aí a mobilidade do quadril é melhorada. Apesar do tratamento, podem persistir algumas deformidades residuais que vão causar no paciente dor, impacto femoroacetabular, limitação da amplitude de movimento, principalmente para flexão e rotação interna, fraqueza muscular, anormalidades na marcha, dificuldade para a realização de algumas atividades funcionais, como, por exemplo, sentar, andar de bicicleta, diminuição da qualidade de vida e osteoartrite precoce. A tentativa de reduzir esses déficits que o escorregamento produz, nesses pacientes, Guidera e colaboradores em 1990 ressaltaram a importância do MCP, que é a movimentação contínua passiva, no ganho ou na manutenção de amplitude de movimento em crianças e adolescentes após lesão ou cirurgia ortopédica. Shin e colaboradores em 2009 também mostraram a importância do MCP após abordagem de deslocamento cirúrgico do quadril em disfunções do quadril pediátrico, para prevenir aderências interarticulares e para promover recuperação precoce. Então, já que esses estudos apoiam o uso da movimentação contínua passiva, para prevenir aderência, para recuperar mais precoce o paciente, a gente faz o MCP, a movimentação contínua passiva, vocês estão vendo aqui o aparelho no vídeo, nos nossos pacientes, internados por cirurgia de escorregamento epifisário proximal do fêmur. Desde o primeiro dia de pós-operatório, a gente já faz o MCP,
A gente faz até ele ter alta do hospital. Lembrando que essa movimentação contínua passiva, ela tem que ser feita até 90 graus de flexão do quadril, né? A gente não pode ultrapassar os 90 graus de flexão do quadril. Então, é isso que a gente faz na enfermaria, né? Com esses pacientes submetidos a procedimento cirúrgico por escorregamento proximal do fêmur, o MCP. Além do MCP, vocês estão vendo aqui na imagem, né, que o MCP, ele é colocado e normalmente a gente deixa o paciente no MCP ali por 45 até 60 minutos, bastante tempo. Além do MCP, desde o primeiro dia de pós-operatório, os pacientes são orientados a realizar os exercícios metabólicos, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. E a gente orienta também o paciente a ficar na posição sentada o máximo de tempo que ele tolerar. Caso o paciente não consiga permanecer sentado com flexão de 90 graus do quadril, a gente sugere a reclinação da cabeceira do leito o máximo que ele tolerar. Mas é importantíssimo, desde o primeiro dia, colocar esse paciente na posição sentada. A gente precisa orientar esse paciente, desde o primeiro dia de pós-operatório, a não aduzir nem rodar externamente o quadril operado. Então, ele deve permanecer no leito, com abdução e rotação neutra. De acordo com o protocolo de reabilitação pós-operatória do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, os pacientes com escorregamento unilateral ficam com restrição da descarga de peso por 6 semanas. E aí, nesse período, eles deambulam com muletas carga-toque. Depois das 6 semanas, a descarga de peso vai sendo liberada gradualmente por mais 4 semanas. E aí, nesse período, eles deambulam respeitando a carga que foi liberada, né? Vão deambulando ali com as muletas, respeitando essa carga que foi liberada. Lembrando que a liberação de descarga de peso, ela é baseada nos achados radiográficos quanto a fechamento da placa de crescimento e também consolidação da osteotomia. Para os casos de escorregamento bilateral, a gente recomenda o uso de cadeira de rodas durante as 6 primeiras semanas. A partir da primeira semana de pós-operatório, é importante a gente incluir movimentação passiva para ganho de amplitude de movimento, de flexão do quadril até 90 graus, abdução e rotação interna. Porque esses autores aqui, eles encontraram diminuição dessas amplitudes de movimento em indivíduos com escorregamento epifisário proximal do fêmur. Esses outros autores aqui, Song, Goodwin e colaboradores, eles encontraram diminuição da força, tanto dos músculos do joelho quanto dos músculos do quadril. Então, baseado nisso, a gente também inclui no nosso protocolo a realização de exercícios isométricos, tá? Então, isométricos de flexores, extensores, adutores e abdutores do quadril, e também isométricos do quadríceps, a partir da primeira semana de pós-operatório. É a partir da terceira semana de pós-operatório que a gente vai iniciar a movimentação ativa do quadril. Por que só após a terceira semana? Porque é após a terceira semana que a gente tem a cicatrização dos tecidos moles, inclusive a cicatrização da musculatura que foi desinserida e reinserida nos procedimentos como osteotomia basocervical, procedimento modificado de Dunn, né, que são as cirurgias em que existem essas desinserções e reinserções musculares, porque na epifisiodese in situ, por exemplo, não tem essas desinserções. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Quando tem as desinserções e reinserções musculares, né, a gente precisa lembrar de iniciar a movimentação ativa do quadril após a terceira semana, para que a cicatrização dos tecidos moles já tenha acontecido. A partir da quarta semana de pós-operatório, a gente começa os exercícios isotônicos, né? Um exemplo de exercício isotônico tá aí no vídeo que vocês estão vendo. A partir dessa quarta semana, a gente também inicia os exercícios resistidos, como, por exemplo, SLR, né? Então, aqui, o exercício de flexão, de elevação, né? Com a perna estendida. Então, SLR flexão, SLR extensão,
SLR abdução e SLR adução, com carga conforme tolerância. A gente faz também fortalecimento dos músculos rotadores internos, rotadores externos do quadril, principalmente o fortalecimento dos abdutores do quadril. Então, aqui na ilustração, vocês estão vendo o paciente em decúbito lateral, com resistência elástica, leve flexão dos joelhos e leve flexão do quadril. Nesse exercício, o quadril tem que estar fletido até no máximo 30 graus, para priorizar as fibras rotadoras externas do glúteo médio. Isso é importante. Então, esse é um dos exemplos, né, de exercício para fortalecimento dos abdutores do quadril. Então, para reforçar a importância do fortalecimento dessas musculaturas todas aqui, né, rotadoras, abdutoras, que são os músculos estabilizadores dessa articulação. A partir da 4ª semana de pós-operatório, também é interessante a gente iniciar os alongamentos. Então, alongamento do trato iliotibial, dos isquiotibiais, alongamento do quadríceps, do iliopsoas. A partir desse período, a gente também pode colocar o paciente para pedalar na bicicleta estacionária. Normalmente a gente inicia com o banco mais alto, para que o paciente não precise fazer tanta flexão do quadril, para ser mais confortável, mais fácil no início, e também com a carga mínima. E aí a gente vai progredindo, diminuindo a altura desse banco e aumentando progressivamente a carga da bicicleta estacionária. Depois da liberação de carga total, a gente pode iniciar os agachamentos, o leg press, abdução estática do quadril com resistência elástica, inicialmente com apoio, depois evoluindo para remoção do apoio, aqui a gente já vê que ele está sem apoio, subida e descida de degrau frontal, subida e descida de degrau lateral, treino sensório-motor na prancha redonda, deslocamentos antero-posteriores e também laterolaterais sobre a cama elástica. Então, eu ilustrei para vocês aí alguns exemplos, né, alguns exercícios que são importantíssimos da gente incluir nos protocolos de reabilitação desses pacientes com escorregamento submetidos à cirurgia. Estou mostrando aqui para vocês esse estudo do Song e colaboradores, que foi publicado em 2004. Então, nesse estudo, 30 indivíduos com escorregamento epifisário proximal do fêmur submetidos à epifisiodese in situ unilateral foram comparados com indivíduos saudáveis. Não houve diferença nas variáveis cinemáticas, cinéticas e nem de força dos indivíduos com escorregamento leve em comparação com indivíduos saudáveis. Mas indivíduos com escorregamento moderado e grave apresentaram, sim, menor amplitude passiva de flexão, abdução e rotação interna do quadril, apresentaram menor força do joelho e do quadril e também anormalidades em diversos parâmetros da marcha. Esse estudo foi conduzido no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele faz parte da minha tese de doutorado. Nele, nós avaliamos a função abdutora no escorregamento moderado e grave. E nós comparamos os resultados da osteotomia basocervical e cervicoplastia com epifisiodese in situ para escorregamento leve, quadris contralaterais sem escorregamento e quadris saudáveis. O que a gente viu? Que o torque abdutor dos pacientes com escorregamento moderado e grave foi inferior em comparação com esses quadris aqui sem escorregamento e também com os quadris saudáveis. Além disso, a força abdutora teve correlação positiva com a amplitude de movimento de abdução. Então, os pacientes que tinham menor ADM de abdução tinham menor força e os pacientes com maior ADM de abdução apresentavam maior força. Isso sugere que a amplitude de abdução é sim relevante para a restauração da força. Então, para a prática clínica, esses resultados reforçam a importância de estarmos atentos ao fortalecimento da musculatura abdutora e também ao ganho de amplitude de movimento de abdução. Eu vou mostrar para vocês agora 2 casos clínicos de 2 pacientes com escorregamento epifisário. Vocês vão ver que eu selecionei pacientes que são bastante diferentes, que evoluíram de formas
bem distintas, justamente porque os casos já eram diferentes, é a mesma doença, né, mas uma doença era mais grave, outra doença era mais simples, né, o que consequentemente exige procedimentos cirúrgicos também diferentes, então vocês vão ver duas evoluções ali bastante distintas. O primeiro caso é de uma paciente de 12 anos, que teve a epifisiólise à direita grave, instável e crônica agudizada, foi submetida ao procedimento modificado de Dunn, aquele procedimento em que a correção é feita próxima, né, da deformidade, mas que tem alto risco de necrose, então fez Dunn à direita, e do outro lado, à esquerda, fez epifisiodese in situ profilática, então ela não tinha o escorregamento à esquerda, mas para prevenir um futuro escorregamento que pudesse vir a acontecer, eles geralmente fazem a epifisiodese in situ, para travar esse possível escorregamento que possa vir a acontecer. Infelizmente, essa paciente evoluiu com necrose avascular da cabeça do fêmur, do lado direito, né, do lado que ela fez o procedimento de Dunn, e com 5 meses de pós-operatório, ela teve que ser submetida à retirada do material de síntese. Então, aqui vocês estão vendo o raio-x, né, antero-posterior da paciente, então, logo depois da cirurgia, então, ela fez Dunn à direita, vocês estão vendo aqui, e epifisiodese in situ à esquerda. E aí eu disse para vocês que depois de alguns meses, ela evoluiu para necrose. Então, vejam a diferença aqui, olha como é que ficou esse quadril direito, né? Perdeu a esfericidade da cabeça, né? Morte celular aqui dessa cabeça. Nesse vídeo aqui, vocês estão vendo essa paciente deambulando logo depois que ela teve esse diagnóstico de necrose. Então, logo depois da cirurgia de Dunn e da epifisiodese in situ do outro lado, essa era a marcha da paciente. Então, o que a gente consegue ver aqui, né? Uma marcha com muita claudicação, provavelmente com muita fraqueza muscular, e não é uma fraqueza muscular só do quadril, né? A gente percebe que tem uma fraqueza muscular mais global, provavelmente do joelho, isso precisa ser avaliado, claro, né? Não somente com a marcha, mas a gente percebe, ó, uma falta de força proximal, né? Uma fraqueza muscular toda proximal aqui. Então, abdômen, né? Olha como ela projeta o tronco anteriormente, né? Uma lordose lombar acentuada. Então, tem muito que ser feito aí por essa paciente para ela melhorar essa marcha. Aqui é essa mesma paciente, nesse mesmo dia, né? Logo depois das cirurgias e depois do diagnóstico da necrose. Só que agora a gente está vendo ela de frente, né? Uma vista frontal dessa marcha. A gente vê ali uma obliquidade pélvica, né? Grande. Mantém essa claudicação, né? Mesmo nessa vista a gente consegue ver a dificuldade que ela tem para a marcha, né? A anteriorização do tronco, falta de estabilidade muscular proximal. Aqui essa paciente realizando ali a tríplice flexão. Aqui nesse vídeo, vocês vão ver a dificuldade que essa paciente tem de fazer a abdução do quadril. Então, aqui a gente está tentando, né, pedir para ela fazer aquele SLR abdução, né? Então, elevação da perna estendida. Vejam a dificuldade que ela tem de recrutar essa musculatura, né? Uma fraqueza intensa. Então, ela tem ali grau 2, né, no máximo, desses abdutores do quadril. Então, quando o paciente tem essa fraqueza muscular intensa, a gente precisa de algumas estratégias, né? Aqui vocês estão vendo essa paciente tentando, o que a gente fez aqui? A gente pede para ela, né? A gente eleva a perna e pede para ela segurar, mantém a perna em cima, não solta, segura, e vocês vejam que ela não tem força para segurar a perna. Então, é uma fraqueza bastante grande. E aí a gente lança a mão de algumas estratégias, como, por exemplo, ao invés de fazer o SLR, a gente propõe o exercício de concha, né? Que a gente popularmente chama. A um paciente em decúbito lateral, com flexão dos joelhos e leve flexão do quadril. Lembra que eu falei para vocês? Uma flexão do quadril de no máximo 30 graus, justamente para recrutar principalmente as fibras rotadoras externas do glúteo médio. E aí a gente pede a abdução e a rotação externa nessa posição, porque flexionando desse jeito a gente diminui o braço de alavanca, né? Facilita para o paciente ativar essa musculatura abdutora do quadril, que é uma musculatura essencial, que é a musculatura estabilizadora dessa articulação.
Aqui vocês estão vendo a paciente deambulando, né, com muleta. Então, ela tem uma marcha muito claudicante, então, nesse momento, vale a pena pedir para ela usar esse dispositivo de auxílio. Aqui vocês estão vendo ela descalça. Vocês percebem que a muleta já ajuda, faz ela claudicar menos, né, melhora o padrão de marcha dela. A gente quer que seja temporário, é claro, mas a gente precisa saber o momento certo de oferecer o dispositivo de auxílio para a paciente. Então, no caso dela, ela se beneficia nesse momento e aí a gente pede para ela, então, deambular com a muleta. Então, aqui ela está descalça. Reparem agora que ela está com tênis e ela está com compensação. Então, a gente prescreveu para ela uma palmilha dentro desse tênis com compensação, né? A gente mede ali o comprimento dos membros, vê quantos centímetros tem de diferença de um lado em relação ao outro, compensa para que a obliquidade pélvica fique menor e, portanto, a claudicação também diminua. E aí vocês comparem agora a marcha dela, né? Sem o calçado compensatório e agora com a palmilha compensatória. Então, melhora, né? Então, nesse momento, a gente deu para ela, então, a muleta e a palmilha compensatória, e assim ela tem uma marcha melhor. E muita fisioterapia, muito exercício em casa para fortalecimento muscular, principalmente, e ganho de ADN, né? Então, aqui, simplesmente, essa paciente está em apoio bipodal, a gente pede para ela permanecer em apoio bipodal. Vocês percebam a dificuldade que ela tem de fazer essa tarefa relativamente simples, né, de ficar em apoio bipodal. Muita fraqueza muscular, né, desequilíbrio. Aqui, a paciente está nessa posição, com um pé à frente do outro, né, para a gente confirmar ali a falta de estabilidade muscular, né, a fraqueza, falta de equilíbrio. E esses, inclusive, podem ser também alguns exercícios, né, a gente já pode testar e já pode utilizá-los como treinamento, né, para ela melhorar essa contração muscular, melhorar esse equilíbrio. E aí, essa é a paciente, depois de aproximadamente 3 meses de fisioterapia intensa, né, muito exercício. Então, daqueles vídeos anteriores para esse, passaram 3 meses, nem 3 meses, na verdade, um pouco menos. Aí vocês vejam a diferença que né, que a gente consegue visualizar aqui nítido, né? Claro que tem ainda algumas coisas para serem melhoradas, mas o padrão de marcha dela melhorou muito, né? Ela não tem mais tanta anteriorização do tronco, ela tem uma estabilidade muscular proximal maior, né? Então ela tem uma marcha com mais equilíbrio, né? Se sente mais segura, ela conseguiu sair da muleta, o que principalmente para uma adolescente é fundamental. Então, uma melhora expressiva ali do padrão de marcha, depois de muito exercício de fortalecimento, muito ganho de amplitude de movimento. Aqui é essa paciente, né, deambulando agora na vista frontal. A gente vê que até a obliquidade pélvica reduziu, isso porque ela está descalça, né? Mas ainda assim, a claudicação diminuiu expressivamente. Agora, esse segundo caso clínico é uma outra paciente, também de 12 anos, sexo feminino, que teve um escorregamento proximal do fêmur leve e estável, que foi diagnosticado rápido, em menos de um mês, e aí ela foi submetida à epifisiodese in situ, que é aquele procedimento que eu falei para vocês, que é a inserção percutânea do parafuso, que não corrige o desvio, né? Foi feita a cervicoplastia também, e essa paciente teve alta da fisioterapia após 3 meses de pós-operatório. Então, muito rápido a gente conseguiu dar alta para essa paciente, né? Então, aqui tem o raio-x dela. Vocês estão vendo, né? Bem diferente daquele raio-x da paciente anterior. Aqui a gente vê que tem um escorregamento, mas um escorregamento leve, né? Um mínimo desvio, que permitiu que fosse feita a epifisiodese in situ. Então, essa é a paciente, depois de feita a fisioterapia. Então, muito rapidamente ela conseguiu uma marcha sem alterações, sem nenhuma alteração, né?
Paciente subindo e descendo o degrau. Normal, né? Sem nenhuma alteração, com facilidade, sem fraqueza. Olha só a paciente fazendo treino sensório motor sobre o balancinho, né? Que é desafiador, mas que para ela tá bem tranquilo. Apoio unipodal, bem fácil, bem tranquilo para essa paciente. Então, só para ilustrar para vocês, né, trouxe 2 casos clínicos aí, e ficou bem claro, né, a diferença, é a mesma doença, mas são doenças com gravidades diferentes, que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos diferentes, que demandam reabilitações também diferentes, então, para ficar mais fácil, para ilustrar melhor para vocês um pouco desse assunto. Eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima.